Lucas 23, 26 nos diz assim: e como conduzissem, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. De fato, o Cristo de Deus, o escolhido, igualmente os soldados o escarneciam, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe, tendo letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino ou no paraíso. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você assenta, desocupa as suas mãos e aplaude os céus. O texto que lemos é um texto extraordinário. É um texto que nós não deveríamos ler ele apenas na ceia, mas todos os dias que levantarmos da nossa cama, nós deveríamos ler a crucificação de Jesus. Quantas pessoas levantam durante o dia, saem para o seu trabalho e nem dobrar o joelho para falar com Deus, falam. Existem alguns salmos que são salmos de livramento, e quando você se levanta é necessário orar, falar com Deus,
e para livramentos invocar alguns salmos, para quando você sair, você saia e volta intacto para a sua casa. E quando as pessoas levantam durante o seu dia e não tira tempo para falar com Deus antes de sair da sua casa, pessoas que levantam, vão para os seus afazeres, para o seu setor profissional, vai para a escola, para a faculdade e não consegue se dobrar diante de Jesus para se relacionar com Ele. E não obstante a isso, nós vemos pessoas que não têm relacionamento com Deus, são galhos secos, são pessoas que, como nós ouvimos aqui ontem, estão 10, 5, vou começar por 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos dentro de uma igreja e não conhecem a Jesus. Estão porque o pai e a mãe empurraram para dentro da igreja. Estão na igreja porque acostumaram a estar dentro de uma igreja. Mas eu quero trazer uma palavra de confronto ao seu coração aqui nesta noite. Eu me recordo que quando eu me converti em 1998, ainda preso ao mundo da dança, nunca usei droga, nunca usei bebida alcoólica, usei um mês de tabagismo, mas com um mês eu não quis viver aquela vida, mas continuei no mundo da dança. E todas as vezes que eu dançava naqueles palcos, alegrando o coração de pessoas, vendo pessoas sorrindo, no efeito das drogas, no efeito do álcool, quando acabava aquela apresentação, eu era alguém vazio. E todas as vezes que alguém, um servo de Deus, falava para mim de Jesus, eu dizia: o dia que eu for para a igreja, eu quero ser crente de verdade, eu quero ter uma conversão de verdade, e eu quero viver Jesus de verdade. Que seja 5 anos, que sejam 10 anos, que sejam 20 anos, que sejam apenas 30 anos, mas que eu veja, que eu viva a plenitude do Evangelho. Jesus me alcançou, me salvou, me libertou, me transformou e começou os seus processos na minha vida. E quando nós olhamos para o texto que lemos, algumas revelações serão entregues a você aqui, e de uma forma muito clara. Mais um ano está terminando. Hoje é dia 1º de dezembro. Mais um ano está terminando e a pergunta é simples: o que é que você fez para Jesus em todo 2024? O que é que você fez para Ele que marcou a sua vida neste ano? Ontem uma criança dançava aqui na igreja, e quando eu olhava aquela criança dançando, eu lembrava do meu saudoso filho, porque ele entregou uma revelação àquele casal, e aquele casal não podia ter filhos. E eu não estava na igreja em Apucarana, Deus abriu a boca dele e disse para aquele jovem: você vai gerar uma criança, eu vou dar a vocês um filho. E aquele casal saiu, sorriu entre eles, dizendo: é impossível, eu sou estéril. Não obstante a isso, passou 3 meses e a irmã estava grávida, porque aquilo que saiu da boca do profeta cumpriu. E quando eu vi ela dançando aqui, o Senhor me trouxe à memória ontem muito claro: está vendo? Ele partiu, mas legados ficaram. E a pergunta é simples para mim e para você: se nós partirmos agora, qual é o legado que nós estamos deixando? Será que as pessoas vão sentir saudade de quem era você em Deus? Ou as pessoas dizer: menos um? Porque não é
exemplo, não era alguém que tramitava, não era alguém de verdade. E eu confesso para você que estava no culto ontem, vai entender o que eu vou pregar aqui hoje. E você que não estava, eu vou tentar abrir o leque da revelação para você entender. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e não entendemos a crucificação, não entendemos o que Jesus pagou por amor à nossa vida. Porque se você entendesse com totalidade, você faria mais para Deus, você faria mais para Ele, você seria mais temente a Deus, você se posicionaria. Lucas está escrevendo, e eu escolhi o texto de Lucas porque Lucas é doutor. Lucas não é um leigo. Lucas é formado na faculdade egípcia. E Lucas está escrevendo, e ele começa tratando do Cirineu, do Simão, da região de Cirene, na Líbia, um africano. A Bíblia diz que Jesus está carregando a sua cruz, mas não era a cruz de Jesus, era a minha cruz, era a sua cruz. A cruz que Jesus estava carregando eram os meus pecados e eram os teus pecados. E a Bíblia diz que ele está carregando uma cruz sem merecer nada. Ele está indo para o Gólgota, ele está indo para o Monte Caveira sem dever nada, apenas por amor. Será que nós conseguimos amar alguém nesse nível, ao ponto de a gente se sacrificar por ele, ao ponto da gente se entregar por ele, por ela? Porque há um esfriamento de amor na terra. Só que Jesus amou-nos tanto que ele não sentiu o peso daquela cruz. Ele não olhou as farpas daquela madeira que entrariam no seu corpo. E a Bíblia diz que depois de uma quarentena menos uma, 39 chibatadas com chicote de algazorre, couro, chumbo na ponta e ossos de carneiro. À medida que os soldados romanos batiam em Jesus, abriram 613 cortes profundos no corpo de Jesus. Só que Jesus estava fazendo aquilo para que eu e você tivesse direito de vida eterna. A Bíblia diz que com o corpo desfigurado, uma coroa de espinho na cabeça, Jesus começa a carregar a nossa cruz. Eu dizia à pastora Francisca hoje, quando eu preparava o louvor de Getsemane, eu dizia para ela: eu sou apaixonado por essa canção. E eu pus uma parte em que trata do filme da crucificação de Jesus, e a pastora disse: eu só vou ouvir o louvor, porque eu não aguento olhar a cena. E muitas vezes nós não conseguimos entender esse preço que foi pago, e a gente serve a Jesus de qualquer maneira. A gente serve Jesus quando dá, a gente se entrega a Jesus quando pode, e aí quando estreita na terra, a gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente... Ai, alaia, sebe, repara, subiga, binasce. E nós, se nós olharmos para o texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus cai com a cruz, que não era dele. A Bíblia diz que eles pegam o Simão Cirineu e força ele a carregar a cruz. Ele pega a cruz que não era também dele, era a cruz da humanidade, e ele carrega a cruz até um ponto, ao ponto que não aguenta. Aí os soldados arrancam dos lombos
do Simão Sirineu e coloca nas costas de Jesus de novo. Jesus vai a caminho do Calvário com aquela cruz. E a Bíblia diz que uma multidão de mulheres estão seguindo Jesus. E mulheres estão batendo no peito e se lamentando, porque elas eram seguidoras de verdade de Jesus. Maria Madalena, uma legião de demônios haviam sido expulsos de Maria Madalena. Maria, sua mãe, era mãe, mas era seguidora de Jesus. Salomé era seguidora de Jesus. E a Bíblia diz que essas mulheres batem no peito e começam a se lamentar. Aí Jesus para com a cruz nos ombros e ele vai dar um recado para as mulheres. Ele diz para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as mulheres que são estéreis, que não geram nem amamentam. Nestes dias dirão aos montes: cai sobre nós, aos outeiros, cobre-nos. Pensa comigo, ele para com a cruz, ferido, dilacerado, e ele vai dizer para as mulheres: não chore por mim, vocês precisam chorar por vocês e pelos seus filhos. E bem-aventuradas são as estéreis, porque dias virão em que filhos darão tanto trabalho que vai ter mãe que vai ter pedido para não ter filho. Nós vivemos em uma geração que a maioria dos casais que se casam hoje, no máximo, quer ter um filho. Diante dos dias difíceis, diante do que se ensina em casa e se desaprende na escola. Deleve, calaço, remute, teleprovos, nada chega. Então chorai por vocês, mulheres, chorai pelos vossos filhos. Pensa comigo na geração de cristãos daqui 5 anos. Cristãos que não oram, cristãos que não gostam de jejuar, cristãos que não gostam de ler e meditar na Bíblia, cristãos que não gostam de vir à igreja. Aí Jesus está com a cruz nos ombros e dizendo às mulheres, e ele diz que vai chegar um tempo que as pessoas vão dizer: monte cai sobre nós e nos mata. Monte cai sobre nós e nos cubra. Quanta gente não entendendo o preço do Calvário, não entendendo a crucificação de Jesus. Aí o texto diz: porque se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? Jesus está dizendo que a cruz dos ombros, pastor Sebastião. Se no tempo em que é favorável como lenho verde, eles fazem isso, imagine a geração do lenho velho, do lenho seco. Gente que não tem temor, gente que não tem reverência, gente que está perdendo princípios e a sua essência. A Bíblia diz que ele dá o recado às mulheres. Você parou para pensar comigo? Ele está com a cruz nossa pesada, porque pecado pesa. Tem gente que peca, não consegue olhar na cara da gente, e não é porque a gente é santo, não, é porque o pecado traz culpa. Alá vai a sede que é santo. Pecado muitas vezes, quando alguém peca, ele se sente sujo. Agora, quem perdeu o temor, irmão, peca, vive na prática do pecado e não tem
Não, nada vem à sua consciência. Por quê? Porque perdeu o temor. Agora, quem teme a Deus não quer viver na prática do pecado, quer viver uma vida santa com o seu Deus. Quem está aí, diga glória. Aí o texto discorre. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou Gólgota, ali crucificado, bem como dois malfeitores, dois ladrões. Jesus é colocado na cruz do meio, dos dois lados, à direita e à esquerda, é colocado dois ladrões. Aí um desaforado vai dizer assim: você não é Jesus, o Cristo? Desce da cruz e salva você, e depois salva nós. Aí o outro humildemente diz: nós estamos aqui porque somos ladrões. Esse homem é justo e nada fez. É gente que vive na vida, porque os dois ladrões representam aqui o primeiro ladrão que vai indagar Jesus para salvar a Jesus e a ele mesmo, representa um tipo de gente que, mesmo estando na vida ruim, não vai querer Jesus. Mesmo estando com condenação eterna, vai morar no inferno e no lago de fogo, e eles estão dizendo: se ele é Jesus, desce daí. Jesus não precisa provar nada nem para mim e nem para você, e nem para a humanidade, porque ele é Deus. Aleluia. Então desce daí. Aí o outro disse com muita calma: nós estamos aqui porque nós não valemos nada. Nós estamos aqui porque nós somos ladrões. Nós estamos aqui porque merecemos. Aí esse que está falando com Jesus diz assim: lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Deus lindo, aleluia. Porque há salvação até na última hora. É por isso que tem gente que Deus vai tratar no leito, irmão, e só vai morrer. Elevou o céu a te remar açúcar, te o remai até quando o céu o alcançar. Quanta gente eu já vi morrer no leito para perdoar alguém, porque viveu a vida inteira rancoroso, carregando as pessoas no coração. E aí Deus permite ele ir para o leito, mandar chamar as pessoas. Você conhece isso. Os mais antigos aqui sabem o que eu estou falando. De gente que antes de morrer manda chamar os outros para pedir perdão. Chama o fulano porque eu preciso partir, eu ainda estou preso nele. Então quando você não perdoa a pessoa, você fica preso a pessoas. Então quem perdoa não é bobo, é inteligente. O ladrão humildemente está dizendo: lembra de mim. Eu vivi minha vida, conjectura para não ferir o texto, eu vivi minha vida toda errada, mas o Senhor me dá apenas uma chance. Eu vou agarrar ela e nunca mais eu vou te largar. Ele é maraçuracante, o rebaia. É gente que estava nas drogas, na prostituição, na promiscuidade, e disse: Jesus, se o Senhor me der uma oportunidade, eu nunca mais te largo. É gente que estava cheirando a carreira de cocaína, dando overdose, e mesmo dando overdose, diz: Jesus, se o Senhor descer aqui, rebaia, amanagaçu, rebaia, se o Senhor me alcançar aqui, nunca mais eu te largo. E só quem foi muito amado consegue entender isso. Só quem foi muito perdido consegue entender isso. Porque a gente não merecia nada, mas o amor dele nos alcançou. Aí o texto diz, Jesus diz para o outro ladrão:
dizendo para o pai: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem nem o que falam. A condição dele é de dilacerado, cruz que não é dele. Ele para falar com as mulheres, mas ele também fala com o Abba, o El Shaddai, o Adonai, o Sabaoth. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão falando. Porque tem gente que fala na sua razão, na sua intelectualidade, no seu entendimento. Quando o seu entendimento abre, ele fala: quanta bobeira eu falei. Quanta gente diz assim: eu não vou ser crente nem no inferno. Nem lá no inferno, porque o inferno é aqui. É aqui que é o inferno. Você crente coisa nenhuma. Aí o céu escolheu você, apertou porta e parafuso e te buscou nos lugares mais terríveis que ninguém te alcançaria. Só porque você abriu a boquinha para falar assim: eu não gosto de crente, eu não vou ser crente. Aí Jesus dizia assim: é esse aí que eu quero. Aleluia. Porque já estava decretado na eternidade, irmão. Quanto mais não se gosta do eterno, mais ele vai atrás. É verdade. Aí o texto diz assim: então repartiram as suas vestes. A Bíblia diz que arrancaram as vestes de Jesus e repartiram sorte. Começaram a jogar sorte para ver quem ia ficar com a veste dele. Soldados romanos. Aí o texto desenrola dizendo que ele tem sede e dá ele vinagre para beber. O meu filho, antes de falecer, ele me pediu água. Pai, eu estou com sede, eu quero água. E eu fui lá na região da enfermagem, e eles disseram para mim: não pode dar ele água. Não pode dar ele água. Então você vai levar um copinho de água desse aí, que você bebe, tem hora com uma garrafa, glória a Deus por isso, e você vai molhar e vai colocar na língua dele e só. Ele não pode beber água. Aí tem hora que a gente vai beber o copo, a garrafa, o galão, e a gente não valoriza isso. Pensa num pai ouvindo um filho pedindo água e você não pode dar água. Agora Jesus está querendo água. O Pai do céu não pode dar, porque o processo é que precisa passar. Aí os homens, os soldados, tirando escárnio, dizem assim: vão dar água não, vão dar ele vinagre. Vinagre. Algumas traduções, vinagre e fel. Tudo isso ele passou, e a Bíblia diz em Isaías 53 que ele não abriu a boca, como ovelha muda. Aí os soldados começam a zombar, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Aí o texto fecha. Jesus olha nos olhos, conjectura do ladrão e diz assim: hoje, não é amanhã, pelo seu arrependimento agora, porque arrependimento é mudança de vida. Esse negócio que a pessoa fala para você assim: ó, eu me arrependi, continua fazendo as mesmas caquinhas, as mesmas bobeiras, não mudou coisa nenhuma, não teve arrependimento coisa nenhuma. Arrependimento, a pessoa muda da água para o vinho. Muda. Não, você me perdoa porque eu fui grosso com você, eu falei mal de você. Aí passa 2 dias de pé, né? Diz que se arrependeu, e 2 dias depois está falando de novo.
Isso não é arrependimento. Porque arrependimento muda-se de atitude. E o ladrão que vai ser salvo se arrependeu de verdade. Hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Aquele ladrão é salvo na cruz. Então tem gente que vai ser salvo nos últimos minutos da sua vida. E tem gente que vai viver a vida inteira e não vai ser salvo. Eu me lembro, e eu termino para orar com você. Eu tinha recém-casado em Belo Horizonte com a minha rainha, e nós subíamos um monte para orar. E mataram um rapaz com um tiro de 12 na cabeça. Eu passei na região e ele estava deitado, se agonizando. Deu tempo da gente fazer o apelo e ele, com a cabeça já partida pelo tiro, se entregou a Jesus naquela última hora. Aí o traficante da boca disse assim para o meu cunhado: nós estamos querendo matar um rapaz aqui. Toda vez o seu cunhado desce com a sua irmã, avisa o seu cunhado para não cruzar o nosso caminho. Nós estamos de espreita para matar alguém. Meu cunhado veio todo, gente que não é crente, não é espiritual. Aí ele veio: Deus, eu não quero que você passe por esse caminho. E ele contou a história. Porque o rapaz quer matar alguém, o traficante. Eu digo: eu vou continuar passando, porque o céu diz para mim que eu estou passando lá para livrar o rapaz. Quando eu passo lá, o Senhor esconde ele e dá dele oportunidade de vida. Tem hora que Deus está passando com você em ambientes para dar livramento para alguém. Lamarácia, Cândido Maia. E tem hora que você não entende. Por que aconteceu isso aqui? É Deus criando um meio para livrar alguém por causa de você. Eu continuei passando. Não mataram o rapaz. O ladrão foi alcançado. Por quê? Porque houve arrependimento. É noite de ceia. Você vai terminar 2024 do jeito que você serviu Jesus esse ano. Essa vergonha que você meteu em Jesus esse ano. Sendo assim: não, assim tá bom. Não, ir lá de vez em quando tá bom. Dizimar de vez em quando tá bom. Cantar de vez em quando tá bom. Não.